Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando desse congresso da SOPAT. Eu me recordo que há 31 anos atrás eu fui o primeiro presidente desse evento, então vocês imaginem a emoção de poder continuar participando. Eu vou tentar, em 15 minutos, fazer um flashback de como surgiu a humanização em nosso meio e como ela atingiu o momento atual que nós estamos vivendo da Covid-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Em 1972, quando nós criamos a UTI do Einstein, as unidades de terapia intensiva eram um tipo de reserva de domínio que não se visitava, ou se visitava com horários previamente marcados e eram UTIs muito fechadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha muitas UTIs que nem era permitido nenhuma visita. Em 75, nós criamos uma segunda UTI maior, com 40 leitos, e vocês reparem que naquela época, eu estava vestido com um avental comprido, porque não se entrava na UTI da maneira como nós entramos hoje. Nós tínhamos que nos paramentar, às vezes colocar gorro, propé, e isso, naquela época, se acreditava que a gente podia evitar a transmissão de infecção, só que alguns anos depois, a partir de 1980, isso desapareceu, nós começamos a receber um pouquinho mais de visitas na UTI, e quando as pessoas visitando os seus familiares na UTI entravam, eles começaram a se deparar com um mundo diferente que eles não tinham percebido e não imaginavam até aquela época que iam encontrar toda essa parafernália de equipamentos. Eles sabiam que a UTI era um lugar importante para salvar vidas, mas eles queriam ficar longe da UTI porque existia um conceito negativo de UTI. E quando eles entravam e percebiam uma imagem como essa de um paciente grave, eles saíam horrorizados da UTI. Naquela época, o sociólogo Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, ele foi internado numa UTI e quando ele saiu, ele fez comentários tão negativos que na revista Veja saiu essa reportagem que marcou definitivamente o conceito da terapia intensiva, a filial do inferno chamada UTI. Tem colegas que estão assistindo, o Marcelo, a Rosa, o Feres, lembram que na capa da Veja aparecia isso, o corredor da vida e da morte. Se falava mais em corredor da morte do que corredor da vida. Naquela época, na década de 80, nós começamos, então, a se interessar, a estudar um pouquinho o processo de humanização. Nós, juntamente com colegas de outras UTIs de todo o Brasil, com o suporte da MIB, começamos a divulgar, a explicar para a população, através da mídia, o que era, na verdade, a UTI. E nós começamos conjuntamente a lutar pela humanização do serviço, sempre levando em conta algumas premissas básicas, que cada indivíduo é único e tem necessidades e valores específicos, e a busca da humanização não deve comprometer a segurança do paciente e nem transpor as barreiras éticas e legais. E também tinha uma outra premissa muito importante, que a família e sua família, o paciente e a sua família são as próprias fontes de conhecimento das necessidades. A gente tinha que preservar a autonomia do paciente e a privacidade do paciente e da família. E toda a estratégia de humanização levava em conta resgatar e promover a humanização em 3 aspectos diferentes: atenção ao paciente familiar, atenção à equipe de saúde e atenção ao ambiente físico. Naquela época, nós fizemos um trabalho que foi pioneiro no mundo, que são os estressores, os estressores na UTI. O que o paciente achava que mais estressava ele numa UTI? Reparem que o primeiro item é ter dor. Um outro item importante, não ter controle de si mesmo. E outro item que é fundamental, receber informação daquilo que está sendo feito.
Fizemos também um outro trabalho sobre a necessidade dos pacientes, familiares e dos profissionais. E vejam bem, a primeira necessidade dos pacientes, familiares e profissionais é ter a certeza que o melhor está sendo feito. E o paciente estar sendo tratado adequadamente e conversar com o médico todo dia. Reparem que a comunicação sempre foi muito importante. Na década de 70, quando nós estávamos começando com a UTI lá no Einstein, o Einstein era um pouco distante, meio fora da cidade, e nós enfrentamos a primeira epidemia de meningite na década de 70, mas que foi movimentada mais em hospitais públicos, como o nosso grande hospital Emílio Ribas. Porém, a partir de 1980, eu posso dizer que eu vivi uma das experiências mais difíceis da minha vida, foi quando nós começamos a atender os pacientes com AIDS. A peste gay, já apavora São Paulo, o maior adversário no tratamento do HIV/AIDS é o preconceito, e nós nunca vimos uma época com tanto preconceito, uma epidemia que nunca vamos esquecer. Hospitais não recebiam pacientes com AIDS, UTIs também não recebiam. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos na época, quando o paciente tinha o AIDS, ou tinha um antecedente de AIDS, ele não era operado, e foi assim um tabu enorme, foi uma época muito difícil. Eu me lembro de famílias que desejavam que os seus parentes, seus filhos, morressem do que eles terem que carregar consigo esse conceito de um parente com AIDS. Naquela época, nós tivemos uma experiência que nós estamos tendo muito na época atual, que é transformar quartos em leitos de UTI. Reparem os equipamentos antigos, o funcionário, o enfermeiro tomando conta do paciente. E o que aconteceu naquela época? No começo, nós tínhamos muito medo de ser contaminados pelo paciente. Os enfermeiros tinham um receio enorme, não eram todos que queriam assistir o paciente, muitos médicos também se recusavam, e assim por diante. O preconceito era muito grande, mas com o tempo nós percebemos que a vítima era o paciente, ele que era o vulnerável, ele que era o imunocomprometido. Tanto é que no decorrer do tempo, eles começaram a ser tratados no meio dos outros pacientes. Agora nós chegamos na pandemia do Covid-19, e uma pandemia, uma situação, um tormento que eu nunca pensei que ia assistir nesses 50 anos de atividade em terapia intensiva. Revistas, a mídia, colapso, Brasil vive pior momento da história. Só que nesta fase, nesse momento em que nós estamos, a mídia começou a entrar nos hospitais, começou a entrar nas UTIs, começou a documentar o que estava acontecendo dentro da UTI. Nós também fomos obrigados, assim como outros colegas, a explicar o que estava acontecendo. E, na verdade, essa pandemia escancarou uma falta de leitos e o estresse de profissionais de saúde em todos os lugares do Brasil. Tudo aquilo que a MIB sempre se manifestou, que as sociedades médicas se manifestaram. Nós precisamos equipar, nós precisamos adequar a assistência aos pacientes graves. Isso nunca foi feito. E, de repente, nós temos uma pandemia, pega todo o Brasil, todos os serviços, a maioria despreparados, sem recursos. O governo comprou uma série de equipamentos, distribuiu em todo o Brasil, e não adianta dar para mim uma Ferrari que eu não sei guiar. Os médicos não estavam treinados, não existiam profissionais suficientes para atender esses pacientes de uma forma adequada, como nós sabemos. E isso acabou levando a um estresse muito grande nos profissionais. Na pandemia da Covid, nós estabelecemos o sistema de humanização, mas a grande diferença com as outras situações foi que quando o paciente entrava na UTI, ele perdia o seu controle. E esse paciente ia tomar conta daquilo que aconteceu somente na hora da saída, quando existiam festas, aplausos, a mídia comemorava. Mas o que aconteceu no meio do procedimento,
Isso só os profissionais da saúde souberam, porque as visitas também sempre foram muito limitadas, seguindo procedimentos, protocolos. A comunicação por telefone não foi feita sempre, também foi criticada em alguns casos, eram feitas comunicações através de smartphones, as visitas tinham critérios, cada serviço em cada lugar do mundo, eles tinham os seus critérios específicos, mas quem ficou ao lado do paciente sempre foram os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde que atuaram de corpo e alma, que sofreram, os verdadeiros super-heróis, todos os meios da imprensa noticiando, mostrando os verdadeiros heróis desse teatro da vida. As lágrimas quentes foram muito derramadas. Nós preferiríamos que esses heróis que se emocionavam, todos os profissionais da saúde, e que trabalhavam sempre com muito medo de levar os problemas, a doença, contaminar suas famílias, que essas lágrimas quentes fossem mais mornas e mais duradouras, porque, em geral, essas lágrimas quentes, essas manifestações, elas acabam passando com o tempo. Esses são os verdadeiros heróis em todos os níveis de atenção no hospital, que sofreram burnout, que assistiram famílias acompanhando parentes, acompanhando a despedida de familiares. E isso daqui saiu ontem na revista do Critical Care, mostrando que, de todos os profissionais que sofreram, em geral, quem sofreu mais o burnout foram as enfermeiras, as mulheres, embora eles sempre sofrem mais em qualquer época. Serviços de apoio, serviços de assistência psicológica nos Estados Unidos e aqui no nosso meio também existem e sempre existiram, mas esta é a verdadeira equipe, esta é a verdadeira essência do cuidado do paciente. Esses são os verdadeiros atores do teatro da vida que nunca foram bem valorizados, adequadamente valorizados. As lágrimas, os panelaços, os balões, os aplausos, tudo isso é muito importante para nós que trabalhamos com pacientes graves, mas isso só não é suficiente. Cada um desses elementos, cada um desses seres humanos, eles têm suas famílias, eles precisam ser adequadamente remunerados, eles têm que ter plano de carreira, eles têm que ser considerados realmente seres humanos que atuam dentro de um sistema onde que as máquinas só, elas são inertes, elas são corpos sem alma. Estudantes, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe, eles são realmente os elementos mais importantes numa estrutura de saúde, e eles foram os que mais sofreram e continuam sofrendo. E eu sou testemunho disso, e eu agradeço a Deus de, mesmo com 50 anos de atuação, compareço todo dia, cuido de pacientes com AIDS. Estou também afetado, como todos vocês, por essa pandemia, por esse estresse, por esse burnout que todos nós sofremos, e de vez em quando nós tocamos, cantamos junto com os outros para afugentar esse estresse que todos nós estamos vivendo e que nós esperamos que logo vai terminar. Muito obrigado a todos. Desculpe, foi uma apresentação rapidíssima, mas eu faço isso com muita emoção nesse momento atual.